Você sabia que é possível ganhar dinheiro com consórcio de uma maneira totalmente simples e segura? Muito provável que você já tenha ouvido falar sobre venda de cartas contempladas. E esse mercado, quando nós falamos de consórcio, ele é um dos mais lucrativos, porque ele te proporciona obter excelentes lucros com pouquíssimo esforço. E antes de você querer investir nele, você primeiro precisa entender como ele funciona, quais são as rentabilidades possíveis, quais são possíveis riscos envolvidos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te apresentar as rentabilidades que você pode ter investindo com consórcio com contemplações em diferentes anos, porque dessa forma você consegue ver quais as possibilidades que o investidor tem e também qual é o limite de data para essa operação deixar de ser tão lucrativa. Então vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Me chamo Michele Ferreira, sou do Casado Consórcio, sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. Aqui nesse canal você aprende tudo o que é importante e relevante para você multiplicar o seu dinheiro e crescer o seu patrimônio com o auxílio do consórcio, sem letra miúda e sem enrolação. E o vídeo de hoje é para responder a um inscrito aqui no canal que nos pediu para compararmos a venda de cartas contempladas em diferentes momentos. No primeiro ano da contemplação, no segundo, no terceiro, no quarto, porque dessa forma o investidor consegue ter uma maior noção das possibilidades que ele tem ao investir com consórcio e dessa forma tomar a melhor decisão. E antes do comparativo, eu preciso deixar claro um ponto muito importante. Quando nos referimos de rentabilidade, de lucro, não estamos nos referindo ao conceito tradicional, como aquele que é visto ao investirmos em ações, ao investirmos em fundos. E isso se deve porque no consórcio nós não temos um rendimento direto sobre aqueles valores que são aportados todos os meses, como acontece ao investir numa renda fixa ou em uma renda variável. No consórcio, o lucro, a rentabilidade, eles vêm por meio da venda de cartas que vão contemplando ao longo do tempo. Nesse caso, o dono da carta contemplada vende o direito de uso do crédito para o comprador. Dessa forma, ele pode utilizar esse dinheiro para adquirir um bem imóvel, um automóvel ou até mesmo um serviço, a depender do tipo da carta. O comprador, ele utiliza o crédito e assume as parcelas restantes desse consórcio, enquanto o vendedor, ele embolsa o lucro da operação. Ou seja, ao vender a sua carta, você cobra um valor maior do que aquele que você pagou até o momento da contemplação, e a isso nós chamamos de ágio. E caso você não saiba, hoje a demanda por cartas contempladas, ela é muito grande. Esse é um mercado muito aquecido, porque historicamente nós sabemos que o brasileiro, ele não tem o costume, ele não tem o hábito, a cultura de se planejar. Dessa forma, ele acaba adiantando os sonhos que não deveria adiantar e ele busca dinheiro imediato. E ele tem duas opções: ou ele recorre a financiamentos ou então a cartas contempladas. Enquanto isso, existem pessoas que aproveitam essas oportunidades. São aquelas pessoas que se planejam, que têm visão de longo prazo, que pensam no seu futuro. Então elas contratam um consórcio. No momento que esse consórcio contempla, vendem para essas pessoas imediatistas. As pessoas imediatistas pagam mais caro pela sua pressa. As pessoas que se planejam embolsam o lucro. Mas então, quanto que realmente dá de ganhar com a venda de cartas contempladas? A depender do momento da contemplação e também da taxa de repasse desse crédito, nós teremos diferentes rentabilidades. Hoje, a taxa de repasse de um consórcio contemplado varia na casa dos 0,45% a 0,6%. Quanto mais cedo você contempla a sua carta, menor será essa taxa de repasse, porque nesses casos o saldo devedor da sua carta será maior. Conforme o tempo vai passando, a taxa de repasse ela vai aumentando, porque o saldo devedor ele vai diminuindo. E quando falamos em investimento com consórcio, o grupo que nós indicamos para essa finalidade
é o grupo exclusivo. Indicamos apenas ele porque ele é o único do Brasil que tem as características ideais para você contemplar o seu consórcio e vendê-lo com o máximo de lucro possível. E ele foi desenhado exclusivamente para isso. E por conta disso, é ele quem apresenta as melhores probabilidades de contemplação, as melhores características que favorecem ao investidor. É nele que você consegue a maior rentabilidade e o maior retorno no momento de vender a sua carta. Vamos agora ver aqui o comparativo das diferentes contemplações ao longo do tempo. As cartas feitas nesse grupo exclusivo são créditos de R$100.000 e iniciam com parcelas ali na casa dos R$600. E por que cartas de 100.000 e não cartas maiores? Porque assim você consegue contratar um número maior de cartas. E dessa forma, nós pulverizamos essas cartas dentro do grupo, de modo que aumente muito mais a sua probabilidade de contemplá-las mais cedo. E no conjunto do investimento, conseguimos um retorno melhor, uma rentabilidade melhor sobre os valores que você investiu. A ideia aqui não é investir todo o valor numa carta só, mas sim em várias cartas para que dessa forma a probabilidade de contemplação, a estatística, fiquem a seu favor. Veja só, se você contempla uma das suas cartas na primeira parcela e a vende com uma taxa de repasse de 0,52% ao mês, a sua rentabilidade se aproxima de 4.000% ao mês. Em outras palavras, você paga R$600 e se a sua carta contempla nesse primeiro mês, você pode vendê-la por uns R$22.000, o que significa que você multiplicou o capital investido em 37 vezes. Mas claro, por mais que existam pessoas que contemplam as suas cartas no primeiro mês, nós não esperamos que isso aconteça, nós esperamos uma contemplação mais tardia. Então, se você contemplar na 12ª parcela, terá pago R$7.000 ao longo desse tempo e considerando uma taxa de repasse de 0,54%, você pode vender essa carta por R$25.600, tendo dessa forma um lucro líquido de R$18.000. Se fizermos o cálculo da rentabilidade, ela fica na casa dos 21% ao mês. Agora um ponto importante, contemplações que ocorram após a 12ª parcela, haverá a cada ano que passar correções por um índice chamado INCC. Esse índice ele faz aumentar o valor do seu crédito e o valor da sua parcela de maneira proporcional. Eu considerei aqui nesse comparativo um INCC médio dos últimos 20 anos, que corresponde a 7%. Assim, se você contemplar o seu consórcio na 24ª parcela, o seu crédito não será mais de R$100.000, mas de R$107.000. A parcela vai para R$643 e você poderá vender a carta por um pouco mais que R$31.000, considerando, claro, uma taxa de repasse de 0,56%. Nesse caso aqui, o lucro líquido será de mais de R$16.000. A rentabilidade ficará próxima de 6% ao mês, ou 101% ao ano. Ou seja, em 2 anos, o capital investido terá dobrado. Outra informação importante é que as correções anuais pelo INCC, quando ocorrem antes da sua contemplação, elas são favoráveis a você, porque permitem que você venda por um valor maior a sua carta de crédito quando contemplada, esticando dessa forma o prazo que você pode contemplar as cartas e vendê-las por um bom lucro. Agora, se a sua contemplação ocorre no 3º ano, após 36 parcelas pagas, ao vender essa carta você consegue uma rentabilidade de 2,59% ao mês, que corresponde a 36% ao ano. Se pararmos para pensar, nenhuma carteira diversificada que investe em ações, em fundos, em dólar, em ouro, proporciona uma rentabilidade dessas.
Sem contar que aqui nós temos uma segurança e uma praticidade que nenhum outro investimento proporciona. Só que eu não estou querendo dizer que o investimento em consórcio ele venha a substituir o investimento em ações, o investimento em renda fixa e renda variável. São estratégias complementares. O que eu quero destacar é que é tão rentável quanto. Muitas pessoas acreditam que se não contemplarem nos primeiros meses do consórcio, elas não terão lucro no momento da venda. E esse comparativo aqui mostra que isso não é verdade. Com uma contemplação no 4º ano, por exemplo, você ainda tem uma rentabilidade muito boa. Só que aqui você não tem risco de perder os valores aportados. Nesse momento, na contemplação no 4º ano, a rentabilidade será na casa dos 1,32% ao mês, que corresponde a 17% ao ano. Perceba que a taxa de repasse do consórcio, ano após ano, ela vai aumentando. Por isso também você consegue esticar o tempo em que você consegue vender a sua carta com lucro. Mas e aquelas cartas que contemplam depois do 4º ano? Ainda é possível vendê-las? Sim, ainda é possível vendê-las, só que com um lucro menor. Particularmente, eu e o Silmar, para essas cartas que contemplem depois do 4º, do 5º ano, nós preferimos utilizá-las na aquisição de imóveis que se autoquitem, porque dessa forma a rentabilidade global do investimento ela fica muito maior. Fazendo isso, nós conseguimos adquirir imóveis pagando apenas 35% a 50% do seu valor. Só que esse pagamento não foi à vista, foi de maneira parcelada ao longo desse tempo. E o bacana é que o restante desse imóvel, quem irá pagar serão os inquilinos. Mas é claro que para conseguir essa autoquitação por meio dos imóveis, você precisa, no mínimo, entender sobre esse mercado, entender suas tendências, quais são os riscos envolvidos. Você precisa gostar da estratégia de crescimento patrimonial por meio de imóveis. Caso contrário, essa estratégia aqui não fará sentido para você. E apesar de existir a possibilidade de você contemplar algumas das suas cartas mais tarde, existe um método correto para você investir com consórcio e dessa forma obter uma rentabilidade média anual de 10 a 30% ao ano, dobrando o capital investido a cada 3 ou 4 anos. E essa rentabilidade que eu falo é considerando o conjunto das cartas contratadas, não uma carta individualmente, porque algumas cartas que contemplem cedo, você viu, a rentabilidade é muito alta. Algumas cartas que contemplam mais tarde, a rentabilidade é menor. E quando nós consideramos o conjunto dessas cartas, é que nós temos a rentabilidade global do investimento. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo de um cliente nosso, o Bruno. Ele é médico e ele está seguindo exatamente a nossa estratégia de investimento e está colhendo frutos. O Bruno, ele contratou um conjunto de 5 cartas de R$100 mil cada uma. Sua parcela mensal total nesse investimento ficou em R$3.010. E o Bruno teve uma das suas cartas contempladas agora em setembro, via sorteio, no pagamento da 4ª parcela. Eu e o Silmar, nós encontramos um cliente para comprar a carta contemplada, porque nós assessoramos os nossos clientes no momento da venda. E essa venda foi efetivada por R$23 mil. Como o Bruno investiu apenas R$2.400 nessa carta até o momento da contemplação, ele conseguiu multiplicar esse capital em 10 vezes. Após essa venda, ele contratou mais 2 cartas. Assim, ele está com 7 cartas, o que multiplica em 7 vezes a sua probabilidade de contemplar outra carta já na Assembleia de outubro. Se você seguir o método que nós ensinamos dentro desse grupo exclusivo, você depende cada vez menos do fator sorte para ter uma alta rentabilidade. E isso acontece porque as estatísticas de contemplação para você obter um maior lucro ficam a seu favor,
assim como ficaram também para o Bruno. E é claro que a estratégia completa do investimento ela vai muito além disso. E eu vou deixar aqui no card um vídeo completo que a explica, para que dessa forma você possa entendê-la e também começar a obter bons retornos nos seus investimentos com consórcio. Também vou deixar o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, caso você decida em iniciar os seus investimentos com consórcio ou caso você queira uma assessoria personalizada para o seu caso. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe hoje, curta, porque dessa forma eu entendo que ele foi relevante para você. E aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que eu tenho certeza que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!